Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área, Paiter por ser meu sobrenome, o leigo por uma questão de honestidade intelectual. Estamos aqui diretamente de uma quarta-feira, dia. Deixa eu só dar uma refresh na página, uma recarregada, se bem que ele está falando que não precisa recarregar a página, né? Mas enfim, estamos diretamente de uma quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023, às 14 horas 27 minutos, com alguns segundos, conforme você pode ver na sua tela, e 28 minutos agora. 14 horas 28 minutos, com alguns segundos. Enfim, o vídeo de hoje vai ser mais um react. E o react de hoje vai ser: Nós seremos extintos? Antes de começar a rodar o vídeo, eu preciso fazer um negócio. Eu venho aqui, captura de janela eu excluo. Daí, deixa eu só fazer o seguinte, só para vocês verem o que eu vou fazer, né? Aqui, eu venho aqui nesse mais. Captura de janela. Captura de janela. Ok. Isso. Agora, eu venho aqui no vídeo. Coloco ele para cima. Isso, é isso aí. Tá, vamos lá. Agora sim, Havaiana de pau. Vamos lá. Será que eu volto isso aqui pra cá pra baixo? Acho que eu vou voltar isso aqui pra baixo. Opa! Aqui. Vamos lá. Agora sim, vamos para o canal. Nós seremos extintos? Cara, tem várias discussões sobre isso, né? Mas eu acredito que talvez não extintos. Bom, é óbvio que assim como o universo, de até certa medida, vai ser extinto como um todo, então, por consequência, o ser humano também vai. Mas o ser humano como espécie, talvez também seja, mas muito antes do universo acabar. Mas é por causa do seguinte: talvez surja uma outra espécie do gênero humano. E a espécie atual do gênero humano acabe se tornando parte dessa evolução, de certa forma. Eu já ouvi, o próprio Pedro comenta isso durante os sinapse que são feitos com o Greg, que ele comenta que é possível. A questão da probabilidade disso acontecer é discutível, mas é possível. Então, está dentro do reino das possibilidades. Talvez das probabilidades sejam baixas, mas está dentro do reino das possibilidades, então é possível que o ser humano atual se mescle com partes sintéticas. O problema é que daí ia virar um Blade Runner, cara. Não ia dar para diferenciar humanos normais de androides ou replicantes, dependendo da forma como você queira chamar. Eu tô falando desse filme aqui, ó. Desses filmes. Blade Runner 2019. 2019. Que é um filme de 1982. Esse aqui, ó.
É uma história, se eu não me engano, escrita por Philip K. Dick. Eu não sei pronunciar o nome dele, tá? Em inglês, eu mal pronuncio o português, então é querer demais querer que eu pronuncie inglês perfeitamente. Mas vamos lá. Esse é o filme do que eu tô falando, que aborda a questão de humanoides sintetizados, que são chamados de replicantes ou de androides. Replicantes não pelo fato de se replicarem, mas pelo fato de serem substituíveis, não sei qual é o termo. Bom, enfim, eu acho que sim, seremos extintos, mas o ser humano Homo sapiens, como nós conhecemos Homo sapiens sapiens, ele talvez evolua para uma outra espécie, para uma outra espécie. Então, o gênero Homo continua, mas a espécie se modifica, saca? É o que eu penso sobre esse tema, basicamente. Vamos ver o que o Pedro tem a dizer. Durante toda a nossa história, nós somos ameaçados por 8 letras e uma palavra: extinção. Ainda mais agora que a ciência consegue perceber que várias outras populações já se extinguiram durante a nossa história. Isso é verdade. Quer ver? Eu vou deixar ele em Full HD primeiro. Se tiver opção, não tem opção. Mas eu vou voltar do começo de volta. Lá. Durante toda a nossa história, nós somos ameaçados por 8 letras e uma palavra: extinção. Ainda Uhum. mais agora que a ciência consegue perceber que várias outras populações já se extinguiram durante a nossa história. Cara, é bizarro, por falta de uma palavra melhor, a quantidade de espécies que foram extintas desde que a vida surgiu na Terra, no planeta Terra. Assim, já existiram extinções, quer dizer, toda extinção em massa, como é costume mencionarem, né? Como o pessoal costuma mencionar, extinções em massa, segundo consta, é quando ocorre um evento de extinção que extermina no mínimo 75% de todas as espécies existentes. E também, segundo consta, nós estamos passando nesse momento por um processo iniciado de extinção em massa, onde muitas espécies estão se extinguindo meio que ao mesmo tempo. O que é triste, profundamente triste e, no mínimo, profundamente preocupante também. Bom, enfim, vamos lá. Isso é uma característica dos seres vivos. Nós estamos sujeitos a diversos tipos de forças naturais, e nada impede que uma delas acabe extinguindo a gente. Eu sempre penso no seguinte, cara. Toda vez que alguém tá andando numa estrada, eu sempre imagino a cena tipo um carro de noite numa autoestrada com árvores coníferas ao lado, montanhas ao fundo e o último espécime de uma espécie de mariposa batendo no carro e morrendo. O último espécime de uma espécie inteira. E isso pode eventualmente estar acontecendo a todo momento, saca? Estou usando aqui um exemplo muito genérico, uma mariposa, mas isso pode ser expandido para outras espécies também.
Bom, enfim. A vida é frágil, mas a gente não consegue perceber isso. A principal maneira de saber um pouco mais sobre os tipos de extinções que já aconteceram no nosso planeta é através do estudo de fósseis. Os primeiros indícios de vida do nosso planeta são rochas fósseis chamadas de estromatólitos. Paul Harris, crédito. Não sei se perguntar isso ofende alguém, mas estromatólitos, vida baseada em silício, com uma forma de vida mais antiga. Porque, ó, eles parecem rochas, como bem colocado pelo próprio Pedro. Estromatólito vem do grego antigo e é designado a rochas biosedimentares laminadas, formadas por atividade microbiana em ambientes aquáticos desde o pré-cambriano. Daí aqui, ó, tá escrito o seguinte: os estromatólitos algáceos são considerados os fósseis mais antigos do planeta, com registros datados de cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, malandro. Agora, nessa outra linha aqui está escrito o seguinte: os estromatólitos algáceos são estruturas sedimentares formadas por cianobactérias e algas que viveram há mais de 3 bilhões de anos, mano. Nessa terceira linha aqui está escrito o seguinte: os estromatólitos algáceos foram responsáveis pela produção de oxigênio na atmosfera terrestre, o que permitiu o surgimento de organismos mais complexos e a evolução da vida como conhecemos hoje. Aí aqui, nessa outra foto aqui, tá escrito assim, ó, biota ediacarana. Entende-se por biota ediacarana um enigmático conjunto de seres de aspecto tubular e sésseis em forma de fronde que viveram durante o período ediacarano. Como até recentemente o nome do período ediacarano era Vendiano, também pode ser usado. Enfim. Mas provavelmente não é baseado em silício, não, tá? Tô com um pouco de sono porque eu tive que acordar bem cedo hoje. E fui dormir tarde, então. Isso bagunça o ciclo circadiano, enfim. Os estromatólitos surgem basicamente da atividade de micro-organismos aquáticos, mais ou menos há uns 3,5 bilhões de anos.
É também o único indício de vida que a gente tem do período arqueano. Arqueano. Tava escrito outra coisa lá, né? Ediacarano. Período. Opa. Período arqueano. Será que assim escreve? Arqueano. Tá escrito assim, ó. 2,5 bilhões de anos, malandro. Na escala de tempo geológico, o arqueano, arcaiqueano ou arcaico vem da palavra grega arché, que significa começo, origem. É o éon que está compreendido aproximadamente entre 4 a 2,5 bilhões de anos, malandro. Esse falando aqui é por conta, tá? O éon arqueano sucede o éon radiano e precede o proterozoico. O que é o éon? O que é éon? Éon. 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 Tá, vamos ver aqui mais definições e origem da palavra. Éon, de acordo com o dicionário Dados de Oxford Languages. Éon é um substantivo. 1. É a primeira definição básica é imensurável período de tempo. A eternidade. Segunda definição. Cronologia geológica. É a maior unidade do tempo geológico imediatamente antes de era na hierarquia geocronológica. 3. Figurado. Cronologia geológica. Figurado. Cronologia. Geologia. O tempo durante o qual as rochas de um eonótema foram formadas. 4. Cronologia, geologia. Intervalo de tempo geológico correspondente ao eonótema. Quinta definição. Quinto substantivo, enfim. Porque embaixo tem definição também, então acho que essa parte de cima é diferente dessa parte do meio. Enfim. Quinta, alguma coisa. Filosofia, história da religião. No gnosticismo e no neoplatonismo, ser que intermedia a divindade inefável e o mundo perceptível ao pensamento e que se exprime por um discurso. Definições. A primeira definição do que é o éon, de acordo com a cronologia e com a geologia, é o que compreende as eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. A origem da palavra é aproximadamente em 1958, do grego, ou é antes de 1958. Agora eu não sei o que é esse A aqui na frente significa. Se é antes ou se é aproximadamente 1958. Vem do grego aion, aionos,
que é tempo, ou é um longo espaço de tempo indeterminado, ou é equivalente à eternidade também. Aqui mais embaixo tem o seguinte, aqui em conceito.d/éon. Para a geologia, um éon é uma unidade de tempo igual a 1 bilhão de anos. Também se chama éon ao intervalo de tempo que permite dividir a história do planeta Terra em 3 estágios: o éon arcaico, o éon proterozoico e o éon, que é o outro éon lá. Aqui mais embaixo tem outras definições aqui, ó. Vamos lá. O que é éons? É uma unidade de tempo igual a 1 bilhão de anos. É uma subdivisão de tempo na escala de tempo geológico menor que um super-éon e maior que uma era. É um intervalo de tempo que permite dividir a história do planeta Terra em 3 estágios: o éon arcaico, o éon proterozoico e o éon fanerozoico. E é um termo usado por gnósticos etéricos para designar a série de poderes espirituais evoluídos por emanação progressiva do Ser Eterno. OneDrive. Relembre suas memórias. Bom, enfim, tem outra coisa que eu queria pesquisar aqui. Deve ter sido a mesma coisa que apareceu no computador, agora apareceu no celular também. Vamos lá. Hierarquia geocronológica. Eonótema. O que é eonótema? Eonótema. Ele voltou para a mesma definição. Eonótema e éon aparentemente são exatamente a mesma coisa. Outra coisa que eu queria ver aqui, no gnosticismo e no neoplatonismo, um ser que intermedia. Intermedia ou intermedia. Intermedia. A forma correta de escrita da palavra é intermedia. A palavra intermedia está errada. Intermedia é a forma conjugada do verbo intermediar na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo ou na segunda pessoa do singular do imperativo. A forma correta de escrita da palavra é intermedia. A grafia intermedia está errada e não deve ser utilizada na escrita da língua portuguesa. Intermedia é uma forma conjugada do verbo intermediar. Intermedia, tá aí uma coisa que eu acabei de aprender, cara. Intermedia é uma palavra que existe e intermedia é uma palavra que não existe. Malandro? Isso que eu não cheguei nem no minuto do vídeo ainda, hein? Vamos lá. Mas chegou uma hora que o sucesso deles no ambiente foi comprometido. Então aconteceu este uns 3,5 bilhões de anos. É também o único indício de vida que a gente tem do período arqueano. Mas chegou uma hora que o sucesso deles no ambiente foi comprometido. Então aconteceu a extinção de toda aquela população. E não sobrou nenhum indivíduo para contar a história. A gente só consegue saber que essa extinção aconteceu por causa de algumas rochas fósseis que foram encontradas, por exemplo, no Brasil, na África do Sul e na Austrália. Grandes extinções sempre fizeram parte da... Ó, o Brasil entrando na história aí, hein? Eu caneco, hein? Quem diria? A gente só consegue saber que essa extinção aconteceu por causa de algumas rochas fósseis que foram encontradas, por exemplo, no Brasil, na África do Sul e na Austrália. Grandes extinções sempre fizeram parte da Terra. Sim. Talvez a extinção que tenha tido mais importância para nós, que mais afetou a gente diretamente, tenha sido a extinção dos dinossauros há cerca de 65 milhões de anos. Ela varreu praticamente todos os dinossauros do planeta Terra.
Prestem atenção, não são 65 bilhões de anos, são cerca de 65 milhões de anos. Não é com B, é com M, tá? Que tenha tido mais importância para nós, que mais afetou a gente diretamente, tenha sido a extinção dos dinossauros há cerca de 65 milhões de anos. Ela varreu praticamente... E outro detalhe, ele falou há cerca de 65 milhões de anos, tá? Vou deixar um pouquinho mais baixo, tomara que não interfira no vídeo que está sendo gravado. Enfim. Todos os dinossauros do planeta dinossauros há cerca de 65 milhões de anos. Uhum. Ela varreu praticamente todos os dinossauros do planeta Terra. Só sobraram alguns dinossauros emplumados. Tem um detalhe. Muita gente acha que o que causou a extinção dos dinossauros foi o asteroide que caiu em Chicxulub, que é uma parte que é uma vou chamar de província em Yucatán, no México, se eu não me engano, asteroide de Yucatán ou Chicxulub, enfim. E não, os dinossauros já estavam passando por um período de extinção. E segundo consta, isso eu ouvi num vídeo do Pirula, o asteroide que caiu e dizimou toda aquela população da época, toda a população de dinossauros da época, foi só um tiro de misericórdia. Foi uma pedrada de misericórdia, vamos dizer assim. E é interessante notar que mesmo numa extinção, pode haver as chances de surgir uma nova vida. Se os dinossauros não tivessem... Foi o que aconteceu, na verdade, né? Desde que a vida surgiu, a vida passou por muitas transformações. A extinção que tenha tido mais importância para nós, que mais afetou a gente diretamente, tenha sido a extinção dos dinossauros há cerca de 65 milhões de anos. Só vamos fazer aqui uma pesquisa, já que a gente já estava pesquisando. Eu acho que é com CH. Chicxulub. Yucatán, México. Ó. A cratera Chicxulub é uma antiga cratera de impacto soterrada embaixo da península de Yucatán, no México. Seu centro está localizado próximo à localidade de Chicxulub, que deu origem ao nome da cratera. A cratera tem mais de 180 quilômetros de diâmetro, malandro, tornando-a uma das maiores estruturas de impacto conhecidas no mundo. O bólide que formou a cratera tinha pelo menos 10 quilômetros de diâmetro, malandro. Caraca. Olha só. Outra palavra que eu não sei se está certa ou não, que eu vou até pesquisar. Bólide. Eu sempre achei que fosse bólido. Bólide. Opa. Bólide ou bólido. Meteorito que produz grande impacto e um rastro luminoso ao penetrar na atmosfera terrestre. 2. Sentido figurado. Qualquer objeto que se desloca em grande velocidade. Exemplo de uso da palavra bólide. O carro cortava a pista como um bólide. / bólido. Relativo à vesâmia, ou perturbação mental. O recorde de velocidade do bólido. Bólido. Um bólido é normalmente entendido como um meteoro
excepcionalmente brilhante, mas o termo está sujeito a mais de uma definição de acordo com o contexto. Pode referir-se a qualquer grande corpo formado no meio interestelar. Eu acho que é isso que ia dizer aqui. Bom, enfim. Ah, tem aqui o dicionário, que eu sempre gosto de ler. Ó, dicionário, dados de Oxford Languages. Bólide. 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 É um substantivo que é usado na astronomia. Meteorito, de dimensões apreciáveis que, na forma de um globo inflamado e brilhante, atravessa velozmente a atmosfera terrestre, podendo fazer ruído, deixar rastro luminoso e mesmo explodir. 2. Qualquer corpo cujo deslocamento se dá em grande velocidade. A origem do termo é de 1836, vem do latim bolis ou bolides, eu não sei como é que pronuncia isso, que significa que é o mesmo que meteoro ígneo em forma de flecha, que vem do grego bolidus, que é o mesmo que dardo, talvez por influência do francês bolide. Eu não sei como é que pronuncia. Tá, vamos lá. Então, bólido e bólide, provavelmente os dois estão certos, tá? Vamos vir aqui. Cadê? Mapas. Satélite. Vamos tirar um pouco do zoom? Só para ver o que acontece. Achei que apareceria de uma vista de mapa, assim. O que é isso aqui, cara? Que eu fiquei curioso. Arrecife Alacrán. Não aparece, eu achei que aparecia. A província de Yucatán, no México. É isso mesmo. Desculpa a máquina passando na rua, não sei se está pegando o som dela. Achei que aparecia alguma coisa assim na imagem de satélite. Mas não aparece. Bom, enfim. Vamos voltar aqui. F. Espaço. Ela varreu praticamente todos os dinossauros do planeta Terra. Só sobraram alguns dinossauros emplumados. Cara, sabe uma coisa que eu acabei de lembrar aqui? Que eu acho que é uma curiosidade muito legal? É que o impacto desse asteroide foi tão intenso que alguma equipe de pesquisa coletou a poeira que há no espaço, onde o ser humano consegue chegar, né?
talvez até na própria Estação Espacial Internacional. E dizem que eles conseguiram coletar evidências de poeira fóssil de dinossauros que remonta dessa época. Imagina? O negócio foi tão intenso que levantou poeira que tá flutuando lá até hoje, cara. E é interessante notar que mesmo numa extinção, pode haver as chances de surgir uma nova vida. Uhum. Se os dinossauros não tivessem se extinguido, o nosso ancestral, que não passava de roedor na época, nunca teria se desenvolvido e a evolução nunca teria chegado até nós humanos. Musaranho, será? E outra, isso só mostra a fragilidade da vida. Os dinossauros nunca iriam imaginar que um meteoro ia surgir no céu, bater na Terra e basicamente destruir tudo que eles tinham construído. Será que eles construíram alguma coisa? Eu acho que não, né? Mas tudo bem. Isso só mostra a fragilidade da vida. Os dinossauros nunca iriam imaginar que um meteoro ia surgir no céu, bater na Terra e basicamente destruir tudo que eles tinham construído. Na verdade, eles não tinham construído muita coisa. É, E mesmo esse grupo que conseguiu imagina o T-Rex tentando construir um negócio. se adaptar, os dinossauros emplumados só conseguiram sobreviver um pouco de tempo a mais. Esse Ai, grupo, caraca, cara. na verdade, eles não tinham construído muita coisa. Que mancada, mano. E mesmo esse grupo que conseguiu se adaptar, os dinossauros emplumados, só conseguiram sobreviver um pouco de tempo a mais. Uhum. Na verdade, pouco em tempo geológico, porque em tempo humano é bastante. Existe bem essa disparidade entre tempo geológico e tempo humano. Uhum. E assim como os dinossauros, a gente não imagina que a gente possa ser extinto. Isso, na verdade, é um fruto do nosso antropocentrismo. Achar que a gente é o topo da cadeia alimentar e que nada pode acontecer pra gente. Assim como... Lembrei da cena, de uma das cenas finais do filme Selvagem, do Wild, do inglês. Topo da cadeia alimentar, mãe! Topo da cadeia alimentar! Ah! Como qualquer outro animal que habita a Terra, a gente está basicamente desprotegido de furacões, terremotos, vulcões, meteoros, sei lá, planetas que se chocam com a gente. Assim como qualquer outro animal que habita a Terra, a gente está basicamente desprotegido de furacões, terremotos, vulcões, meteoros, sei lá, planetas. Eu tô bocejando assim, mas não é porque o vídeo tá boring, não, tá boring. É porque eu tô realmente cansadão. Planetas que se choquem contra a gente, atividades, Planetas. vulcões, meteoros, sei lá, planetas que se choquem contra a gente. Nibiru? Sei lá, pô. Ai, ai, cara. Planetas que se choquem contra a gente. Bom, enfim. Atividade enfurecida do Sol e diversas outras coisas. A diferença é que a gente consegue transformar o ambiente à nossa volta. Coisa que os dinossauros não conseguiam. Só que também nem adiantava muito transformar o ambiente à volta deles, porque uma hora um meteoro ia destruir tudo. Agora, se a gente sobrevivesse tempo bastante, mas tempo bastante mesmo, tipo 5 bilhões de anos, a gente veria todo o estoque de hidrogênio do Sol acabar. Com isso, o Sol começa a se contrair e a temperatura do núcleo do Sol aumenta para cerca de 100 milhões de kelvins. Mas ele não se expandia primeiro, para depois se contrair? Essa temperatura permite que o Sol comece a fazer a fusão nuclear do hélio. Então ela vai produzir carbono e o Sol vai começar a se expandir e virar uma gigante vermelha. Tá. Se a gente estiver vivo lá ainda, o Sol vai chegar a englobar a órbita da Terra. E mesmo A órbita atual. Porque eu já ouvi falar, não sei se isso é verdade também, mas eu já ouvi falar que conforme o Sol vai expandindo, ele meio que vai empurrando as coisas também. Por mais que a atração gravitacional do Sol seja intensa, os ventos solares, conforme ele vai aumentando, vai expandindo de tamanho, também são gigantescos, né? Então imagina
Se bem que o vento solar não é necessariamente vento, igual esse que espalha todas as coisas aqui na Terra. Mas eu já ouvi falar que conforme o Sol for expandindo, a gente vai meio que se afastando do Sol também. Da mesma forma como a Lua está se afastando cada vez mais do planeta Terra. Então, tipo, sabe, vai meio que criando um efeito dominó. O Sol infla, expande a órbita de Mercúrio, expande a órbita de Vênus, expande a órbita da Terra, expande a órbita de Marte e vai expandindo as órbitas assim, sabe? Então, tipo, o Sol vai sim se expandir tanto que vai englobar a órbita da Terra. Só que, cara, isso vai acontecer em, sei lá, milhões, talvez bilhões de anos. E conforme essa expansão vai acontecendo, as órbitas vão acompanhando essa expansão também, entendeu? De volta, foi o que eu ouvi falar. Não sei se isso está certo mesmo. Mesmo que a gente consiga desenvolver um aparato, o Sol vai chegar a englobar a órbita da Terra. E mesmo que a gente consiga desenvolver um aparato que faça com que a Terra se afaste um pouco da órbita do Sol, ainda assim, toda a água evaporaria e a atmosfera escaparia para o espaço, impossibilitando qualquer cogitação de vida como a conhecemos no planeta Terra. E mesmo se a humanidade conseguisse sair do sistema solar, sempre procurando uma nova estrela hospedeira, sempre que acontecesse algum evento que pudesse culminar na extinção de seres humanos, ainda assim a gente estaria sujeito a um último grande evento do universo, que é o próprio fim. Um dos cenários prováveis do desfecho do universo é conhecido como Big Crunch. A própria gravidade do universo vai fazer com que ele pare de se expandir e comece a se contrair. Mesmo que isso não aconteça, que a gravidade não seja suficiente para voltar a fazer o universo se contrair, não, talvez não por causa da energia escura, né? o universo vai continuar a se expandir, ficando cada vez mais frio. As estrelas vão morrer, as galáxias vão se desmembrar e o universo vai se tornar um lugar tão frio quanto ele é hoje. Aí vai começar a era dos buracos negros. Essa é a teoria do Big Freeze. Mas mesmo assim, isso só vai acontecer daqui a muito tempo. Nossa. E eu só apresentei esse argumento do fim do universo. Bota muito mesmo. Bota muito aí. Para mostrar que de um jeito ou de outro, a civilização, a humanidade e qualquer forma de vida que exista no universo, desde que não consiga escapar do fim do universo, que é uma coisa muito pouco provável, não vai ter outra saída. Foi o que eu comentei no começo desse vídeo que eu tô gravando. Fica meio triste pensar que tudo que a gente cultivou, criou e amou vai deixar de existir. Mas é como Carl Sagan disse no livro Variedades da Experiência Científica: a extinção é uma regra, a sobrevivência é uma exceção. Nós temos muito para descobrir no universo, nós temos um universo inteiro para explorar. A gente não vai parar agora. Muito obrigado, até a próxima. Aí entra aquela questão do vídeo do Mestre Ledo, que eu passei no outro vídeo que eu fiz. O universo é infinito. Limitado, mas infinito. E perceba, eu não disse que ele é ilimitado, mas infinito. Eu disse que ele é limitado, mas infinito. Então a gente poderia ficar investigando o universo até o fim dele. Talvez até um pouco mais. Enfim. Interessante que nesse vídeo ele deixou essa parte da animação no final, né? Bom, por esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo. Isso é tudo por enquanto. Espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido. Se inscrevam no canal do Pedro Loz. Se não são inscritos ainda, se já são inscritos,
Ótimo, excelente. E até mais.